Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de março de 2024. São 10 horas da manhã. Vamos ver bem o que acontece nesse caso da Petrobras. Na verdade, a Petrobras não poderia distribuir dividendo nenhum e nem ia distribuir dividendo nenhum. Há toda uma farsa envolvendo essa questão da retenção dos dividendos da Petrobras pelo presidente Lula. E o que é pior, a mídia agora está ameaçando o presidente, está fazendo ameaças de retomar uma prática que ela já adotou lá no passado, de começar a inventar escândalos, começar a inventar moda aí para obrigar o Lula a encher o bolso dos acionistas. Durante todo o governo Bolsonaro e o governo Temer, o preço da gasolina no Brasil esteve nas alturas por conta de que a mídia pressionava a Petrobras a manter a PPI, que é a paridade de preço internacional. Ou seja, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, o posto de gasolina cobrava o preço regulado pela alta do petróleo no mercado internacional, e isso tornando a gasolina cara. Como os presidentes eram Temer e Bolsonaro, ou seja, dois capachos do mercado, o preço dos combustíveis ficava nas alturas e quem operava isso era a mídia. Agora a mídia está agindo como gangster, não só mantendo o preço do petróleo, querendo manter o preço dos combustíveis nas alturas, praticando a paridade de preço internacional, como também enchendo o bolso dos acionistas da Petrobras, que com certeza tem alguma relação com Globo, Folha, Veja, Estadão, SBT, Bandeirantes e por aí vai, não é? A mídia tem interesse nos lucros dos acionistas, dos tubarões acionistas da Petrobras, que são o quê? Muitos deles são petroleiras estrangeiras, que vão ganhar uma fortuna com esses dividendos, que são bilhões de reais que o Lula não deixou distribuir. Da onde vêm esses bilhões de reais? São produto de um lucro da empresa. Então vamos ver aqui uma reportagem rapidamente para você entender o tamanho dessa contradição e entender o jogo sujo que a mídia brasileira está fazendo para obrigar o Lula a ceder aos interesses dos tubarões internacionais do petróleo. A Petrobras registrou lucro líquido de 124,6 bilhões em 2023. O balanço foi divulgado na noite de quinta-feira. Na comparação com 2022, o resultado representa uma queda de 33,8%. Em 2022, a Petrobras teve lucro líquido de 188,3 bilhões. No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido da petroleira foi de 31 bilhões. O resultado representa uma redução de 28,4% na comparação com o mesmo período de 2022. A Petrobras informou também que seu Conselho de Administração autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral, prevista para 25 de abril, da proposta de distribuição de dividendos. O valor soma 14,2 bilhões de reais. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Bem, vamos lá. Que contradição é essa? Se o lucro da Petrobras caiu, por que é que tem que distribuir dividendos? Quando o lucro cai, o acionista não tem que ganhar menos? Por que é que o acionista vai ganhar mais? Bom, na verdade, essa celeuma toda só existe porque o presidente da Petrobras fez uma atrapalhada. E o Lula, inclusive, reclamou com ele.
porque não havia se falado em distribuição de dividendos extras, porque os dividendos, ou seja, o que são os dividendos? É o lucro que os acionistas têm direito a receber, dinheiro que eles recebem porque a empresa lucrou. Então isso não é para qualquer acionista, né? Principalmente para os grandes acionistas, as empresas de petróleo, os bancos, não é? E essa turma recebe esses dividendos quando é divulgado o lucro da empresa, e eles vão receber dividendos. Vão receber dividendos do lucro normal da empresa que ela tem todo ano e que foi apurado aquilo que está nos estatutos da empresa, que deve ser dividido em termos de lucro. Só que o que eles estão querendo agora são dividendos extraordinários, porque teve uma lucratividade a mais do que era esperada, e então o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, o que é que ele diz? Vamos dividir esse lucro adicional que teve. Mas como é que vai ter lucro adicional se o lucro da Petrobras caiu? Vai ter lucro adicional porque já era prevista a queda, porque a mídia está mentindo sobre os lucros. E eu vou explicar tudo isso para você. Em reunião, o Lula reclamou da repercussão negativa de disputa por dividendos da Petrobras. O Lula reclamou com Jean Paul Prats e integrantes do seu governo da repercussão negativa criada com a decisão do Lula em torno do pagamento de dividendos extraordinários anunciada na semana passada. Pagamento extraordinário de dividendos. A retenção de 100% dos dividendos extraordinários da estatal derrubou as ações da empresa. Quer dizer que quem queria investir na empresa para ganhar mais dinheiro, tinha gente querendo investir na Petrobras para ganhar esses dividendos extraordinários, a distribuição de lucro a mais que houve. E também é reflexo de uma disputa interna no governo. Lula se aborreceu por uma crise da Petrobras ter chegado ao gabinete presidencial e deve queixar-se sobre isso junto a Prats. Auxiliares afirmam que a ideia de distribuir dividendos extraordinários entre os acionistas é do presidente, ou seja, não ia dividir nada. Aí o tal do presidente, que você vê aí ao lado do Lula, tal do Jean Paul Prats, ele teve a ideia brilhante de falar: não, olha, nós vamos dividir dividendos, um lucro a mais que nós tivemos. Se ele não tivesse aberto a boca, não ia ter toda essa celeuma. Mas vamos em frente. Aqui você vê a celeuma, não é? O dramalhão que a mídia está fazendo. Ações da Petrobras caem após Lula criticar dividendos. Quer dizer que a Petrobras está indo mal? Não. Quer dizer que aqueles que iam comprar dividendos só para garfar a ideia desse presidente da Petrobras de distribuir aquela parte a mais de lucros, não vai comprar mais. A Petrobras continua rentável como sempre. Mas a mídia está aí fazendo o maior drama, né? Ingerência em empresas é prejudicial ao país. Investidas de Lula sobre a Petrobras e a Vale explicitam intervencionismo. Intervencionismo, que eles chamam, é o Lula dizer o seguinte: olha, nós vamos pegar esse lucro a mais e vamos investir na Petrobras. É um lucro que não se esperava ter. Então eles vão receber, os acionistas vão receber o lucro deles, como todo ano acontece, só que esse lucro a mais, os dividendos extraordinários, que eles nem sabiam que iam ser pagos, vai ser investido na empresa para ela prospectar, procurar mais petróleo e com isso a empresa crescer. Hoje a Petrobras, depois do Lula, não é, e da Dilma, principalmente do Lula, depois do Lula achar o pré-sal, o Lula mandar procurar pré-sal onde diziam os espertalhões aí que não tinha petróleo. Lula triplicou, multiplicou o tamanho da Petrobras procurando petróleo debaixo do mar territorial brasileiro. Isso ninguém fala.
não é? Mas vamos em frente. Aí vem a Folha, vem a mídia. Lucro da Petrobras cai 33,8% em um ano de Lula e dividendos devem ficar só em 72,4 bilhões de reais. O Conselho recomenda a distribuição de 14,2 bi em dividendos remanescentes do quarto trimestre de 2023, sem dividendos extraordinários. Veja só, então eles querem receber mais lucro ainda que os 72 bilhões que vão ser distribuídos. Mas o X da questão está nessa história de que o lucro da Petrobras caiu 33,8% e que em 2021 o lucro com o Bolsonaro foi maior. É mesmo, foi maior sim. Em 2022 a Petrobras lucrou 188 bilhões e em 2023 a Petrobras lucrou 33,8% a menos, 124 bilhões. Ué, o Lula administrou mal a Petrobras? Não. O que a matéria da Folha de São Paulo não conta, você vai ver agora. Petróleo encerra o ano em alta superior a 21% em 2022. Está aqui, ó. O ano de 2022 teve um lucro muito maior da Petrobras, o último ano do Bolsonaro, porque o petróleo explodiu no período do Bolsonaro por causa da pandemia. 2020, 2021, 2022, o preço do petróleo foi subindo, chegou a custar R$8, você se lembra? O que acontece? Por que caiu o lucro da Petrobras? Aqui, Estadão. Petróleo cai 33,4% em um ano. É hora de desmontar a posição. Que ano é isso? 2023. Está aqui, ó. 2023. O petróleo caiu em 2023 porque o lucro da Petrobras caiu em 2023 porque o preço do petróleo, que aumentou durante o governo Bolsonaro, caiu no governo Lula. E olha o que é mais interessante, a queda no lucro da Petrobras é igualzinha à queda no preço do petróleo no mundo inteiro. Olha só, meu amigo, veja só, lucro da Petrobras cai 33,8%. Petróleo cai 33,4%. Então o lucro caiu 33,8% porque o petróleo caiu 33,4%. Daí o Lula perdeu a paciência e criticou a choradeira do mercado sobre os dividendos e disse que a Petrobras não pode pensar só nos acionistas, tem que pensar nela própria, tem que prospectar, tem que achar mais petróleo enquanto dá, gente. Porque o que é que acontece? O petróleo, daqui a algum tempo, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 15 anos, o petróleo vai deixar de ter valor, porque a matriz energética da humanidade está mudando. Então os combustíveis fósseis vão deixar de ter esse valor que tem hoje. Por isso que o Lula quer tirar todo o petróleo que der, achar todo o petróleo e fazer a Petrobras crescer, porque um dia, daqui a algum tempo, pode ser 10 anos, pode ser 15 anos, não é? Eu não acho que seja mais do que isso, o petróleo não vai valer praticamente nada, ou não vai valer nem sombra do que vale hoje. E aí, para pressionar o Lula, o Globo já vem querendo ameaçar o Lula. Crise da Petrobras desviou o foco de um negócio nebuloso e um prejuízo de R$500 milhão. Vamos lá. Quando se soube que o próprio Lula arbitrou a disputa em torno dos dividendos da Petrobras, o que aconteceu é que o Jean Paul Prats falou que o Lula não tinha nada a ver com isso. Depois o Lula foi lá e falou, não, eu tenho que ver com isso sim.
O Lula diz que a Petrobras bate recordes de produção, é verdade, e a gente não ganha nada com isso, também é verdade. O dinheiro vai todo para a mão dos acionistas. O que a Petrobras está ganhando a mais com os recordes de produção, eles querem dar tudo para o acionista. Só que o acionista não é você, não sou eu, não é a nação brasileira. É um grupo de grandes magnatas aí, grandes empresas de petróleo, grandes bancos. São esses que vão ficar com o dinheiro. E o Lula está querendo combater isso e a Petrobras está querendo, a mídia está querendo que a Petrobras dê esse dinheiro todo para os acionistas. Quando a pendenga dos dividendos começou, as manchetes sobre a empresa estavam concentradas em outro assunto bem menos confortável, um contrato em que a Petrobras se dispõe a perder R$500 milhão em 8 meses para salvar da bancarrota a Unigel, uma fábrica de fertilizantes com bons amigos no governo. Em 2019, ainda durante o governo Bolsonaro, a Unigel arrendou da Petrobras 2 fábricas, uma na Bahia e outra em Sergipe, quando a companhia passou a se desfazer de negócios que considerava menos rentáveis. Nos primeiros anos, a guerra da Rússia e a Ucrânia levou à escassez, aí começaram a produzir aqui, e aí eles estão colocando essa história no meio aí do lucro da Petrobras. Para resumir para você, que é uma história longa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que eles estão dizendo é o seguinte, que o Lula quer encobrir esse caso aí de uma compra errada que o Bolsonaro fez, um acordo errado que fez com uma fábrica de fertilizantes, e que o Lula está querendo embarcar nessa, talvez até para insinuar que o Lula está ganhando alguma coisa. É clara, inclusive, a insinuação que o Lula tem interesse nessa história. Então, aí é que está. O jogo é pesado e aí vai ter que se tomar muito cuidado para não inventarem tudo de novo lá na frente, acharem alguém que se corrompeu ali na Petrobras e dizer que havia um grande esquema de corrupção e que o Lula era o culpado. Isso tudo é o que está acontecendo no Brasil e é por isso que esse país não vai para frente. Quando ele começa a andar, vem a elite e a mídia e o exército e os banqueiros e o agronegócio para tentar manter o país no atraso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.